pessoal, estamos mais uma vez aqui para apresentar um tema bastante curioso, que é a relação entre a religião e a ciência, mais especificamente a passagem, né, e a ruptura do período medieval para o período moderno. Para a gente começar, eu estou com um material que eu achei interessante, que é um material da editora Bernoulli, né? E os materiais geralmente de ensino médio são um pouco tendenciosos, sempre para um lado ou para o outro, né? Esse material, como todos os demais, não deixa de ser tendencioso, né? Eu encontrei aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler, né? Aqui no material da Bernoulli, na página 9, tá uma frase que chega a ser até ridícula, né? Ele coloca assim: pena que Lutero não pôde ser condenado à morte, porque havia sido protegido por importantes nobres alemães. Bom, quero começar fazendo uma crítica, né? É claro que todo o material de filosofia é escrito por uma pessoa que supostamente é um filósofo, um acadêmico de filosofia, mas é uma pena que a editora deixe passar algum tipo de juízo de valor desse nível, né? Então fica aí a minha crítica à editora. Quando a gente trata de filosofia, a gente tem que ser um pouco mais acadêmico, tratar do pensamento do autor e não do pensamento de quem está escrevendo sobre o autor. Então fica uma dica aí para quem vai falar, vai tratar sobre temas que ligam a religião, a política, aí seja no vestibular ou no Enem, tá? Tentar não colocar esses achismos, não colocar esse juízo de valor dentro do texto e se ater ao pensamento do autor, ok? Bom, direto ao tema, eu quero começar falando um pouquinho da história da religião. Para a gente entender isso aqui, nós precisamos ter um contexto. No início, quando eu digo início, eu falo lá do chamado milagre grego, né? Lá na filosofia antiga, existem outras filosofias que estão acontecendo no mundo, especificamente no Oriente, mas eu quero tratar da filosofia grega, né, que vai ter uma influência muito grande sobre a Idade Média. A filosofia grega nasce sobre dois alicerces. Um alicerce platônico, né, transcendente, que fala do mundo das ideias, do mundo material, de uma dicotomia entre o mundo físico, né, entre o doxa e o episteme, ou seja, entre o mundo das ideias, episteme, o mundo da perfeição, do ideal, e daquilo que é racional, daquilo que é ideal, ou seja, está ligado à ideia, e aquilo que é aparente, né, que muitas vezes é enganoso, que é o doxa. Então a filosofia em Platão surge aí. É claro que não vamos falar de Platão sem falar de Sócrates, né, seu professor. A ideia socrática é exatamente isso, de que essa dicotomia entre aquilo que é enganoso e aquilo que está no mundo das ideias, ela permeia toda a construção, né, o construto social e o construto humano. Outro autor interessante para a gente lembrar, falando ainda, vamos falar da Idade Média, é um autor chamado Aristóteles, que vai escrever uma obra chamada Política, e nesse texto chamado Política ele já começa dizendo que o homem é um animal político, ou seja, nós estamos vivendo um tempo difícil aqui no Brasil devido à pandemia, né? E é claro, pedir ao homem um isolamento vai contra a própria natureza dele. Quando você também estuda os autores da psicanálise, da psicologia, a mente humana ela é uma mente social, ela é uma mente que foi feita para interação, né? E quando a gente fala em interação, se pegarmos o conceito de Platão, né, nós temos uma interação com aquilo que é físico e com aquilo que é transcendente em Platão. Se a gente lê a obra principal dele, né, que é tanto o Banquete, né, que trata um pouquinho dessa relação amorosa do ser humano, né, com o próximo, né, e a gente questiona esse processo, que é exatamente do que se tratam as relações humanas. Então, é importante você aprender que a primeira relação que o homem trata é uma relação social, né, em Aristóteles, Platão também reforça isso, né, a discussão do Banquete é exatamente do que seria esse amor. Se o amor é um eros, se ele é uma paixão química ou se ele está no campo das ideias, né? Se é um amor filéu, se é um amor de amizade, né? Que ele até usa alguns exemplos na própria obra para tratar da amizade dele.
E o se não, se o amor ele é apenas físico, ele é apenas doxa, ele é apenas paixão. Então, é claro que falar desse amor que se relaciona com o próximo é interessante, mas em que sentido isso se relaciona com a política, né? Aristóteles continua argumentando no seu livro A Política, ou A Grande Ética também, que não há como o homem se relacionar se não for primeiramente com o próximo e socialmente. A palavra polis, da onde se origina a palavra política, né, ou políticos, né, a gente tem o polis ethos, que quando você pega a palavra polis, significa aquela comunidade, aquela cidade-estado onde estava centrada ali toda a vida política daquela comunidade, né? Então, a polis tem essa conotação de comunidade e o ethos, a conotação de comportamento virtuoso, né? Um comportamento pelo qual o homem possa se orientar. Se você junta essas duas expressões, polis com ethos, fica muito próximo aí da palavra política que a gente tem no português. O que daria, na sua etimologia, a ideia de que o homem precisa ter uma orientação de comportamento que viabilize a vida do próximo e a sua própria vida, ou seja, que valorize a vida do próximo e a sua própria vida. E, por um outro lado, a vida não pode deixar de ser com a comunidade, né? Precisa sempre estar pensando, como dizia o próprio Aristóteles, no conceito de virtude, né? Visando a felicidade, é necessário se preservar aí o bem social, o bem comum e buscar sempre, em todo tempo, a todo momento, ações virtuosas, ações que geram o bem, ok? Bom, dada essa introduçãozinha um pouquinho sobre a filosofia grega, a gente percebeu nessa primeira fala minha que, primeira instância, o homem é um ser social. Segundo, a filosofia e a religião sempre estiveram bem próximas, né? E em terceiro ponto, que não existe uma forma de falar de indivíduos sem falar de sociedade, de economia, de política, como reforça Aristóteles. E por último, a fala de Platão, que toda relação é uma relação também ideal, né? Uma relação da episteme, mas também uma relação de doxa, com aquilo que é aparente, isso é importante. Algo que vai ser retomado por Maquiavel no século XV e no final do século XV, no início do século XVI, quando ele escreve as cartas que se transformam na obra O Príncipe, né? Uma obra que na verdade é uma obra póstuma, ou seja, ele consegue publicar apenas depois de falecido, né? Tem uma ironia. Mas a ideia de que o aparente é importante, principalmente para o mundo social, para o mundo político, né? Daí as ascensões das redes sociais, a importância do aparente, a importância aí de uma ideia de felicidade sempre publicada nas redes sociais e nos sites, né? Por quê? Porque o aparente, nesse caso, ele vamos dizer assim, ele simula, né? Ele é um simulacro, uma simulação, uma máquina de simulação daquilo que seria a realidade. E para muita gente é isso que sobra, né? Por quê? Que quando eu digo sobra? Sobra porque se relacionar com a episteme, com aquilo que você é, num momento de reflexão, perceber quem você é, isso é muito complicado, né? Então as pessoas preferem ficar com aquilo que é aparente, com a felicidade das redes sociais, com as fotos, com os likes, com os rios, né, de potássio, de kkk que aparecem nas redes sociais, apenas para enfatizar uma felicidade aparente. Tema este abordado aí por um autor chamado William Shakespeare. Eu quero pegar essa obra, citar ela aqui, né? William Shakespeare em Hamlet. O príncipe da Dinamarca que fica triste por ver a quantidade de podridão que havia ali, e ele dizia, né, algo de errado aqui no reino da Dinamarca, algo de podre no reino da Dinamarca. E o príncipe acaba entrando num modo de depressão e veste de preto, e aquele processo todo para poder se conhecer, e todo o trama se passa nessa obra chamando atenção para si mesmo, né? O que é o mundo da política e quem nós somos na realidade, né? Quem é espelho de quem? Bom, essa relação, quando a gente fala de religião e de política, é muito importante. Agora vamos saltar aí para um pouquinho à frente no tempo. Já falamos agora da importância do aparente, né, para a política. Não há uma maneira de tratar a filosofia
desvinculada da religião e nem a filosofia desvinculada da política do meio social. Bom, alguns autores da antiguidade, né, os chamados céticos, tentaram fazer isso, né? Um dos grandes famosos é o Epicuro, que tinha lá o seu jardim, né? E nesse jardim, para ele, Deus não deveria ser considerado, né? Então ele tenta construir uma sociedade onde a negação de Deus ela é um dos pontos principais. Por quê? Para Epicuro, se não há Deus, não há o que temer, não há nada, que nós somos seres mortais e tudo termina com o fim mesmo, né? Uma tese que não é reforçada nem por Platão, nem por outros autores da filosofia. Bom, dadas as críticas à questão da ética e da filosofia, eu quero agora reforçar essa ideia do Epicuro aqui com uma obra chamada Tratado de Teologia, né? O Tratado de Teologia é uma obra que está escrita em francês, de um autor chamado Michel Onfray, né? O Michel Onfray ele escreve essa obra e propõe à sociedade que nós dessacralizemos, tiremos o que é sacro da sociedade, coloquemos o que, Michel Onfray, no lugar? Bom, colocamos a razão humana, coloquemos a ciência no lugar, né? Porque para Michel Onfray, assim como para Nietzsche e alguns outros autores, a religião seria um tipo de muleta, né? É interessante essa crítica, porque quando Nietzsche escreve lá na sua obra Anticristo, se você quiser ter uma mente sã, não pise num templo. É interessante que os autores, como o próprio Jean-Jacques Rousseau e outros autores, né, da mesma linha, depois lá no Auto-Iluminismo, vão dizer, se você quiser ter uma mente sã, não pise na sociedade, na civilização, como dizia o Jean-Jacques Rousseau, porque ela vai te corromper, né? Não é a igreja que corrompe, o que corrompe são as relações humanas, né? O problema da corrupção do homem, para o Jean-Jacques Rousseau e para outros autores da mesma linha, nossa linha mais romântica, são as relações humanas que se corrompem, né? Podem se dar ora por meio da política, ora por meio da religião, até mesmo por meio da arte, né? E isso é um tema para outra hora, mas essa questão. Bom, então nós fechamos mais um tópico aqui, falando um pouquinho da relação da filosofia e um pouquinho sobre a ideia do que é mal, do que é bom, né? Segundo esses autores aqui, o Michel Onfray, mais especificamente, o bom seria se afastar de Deus, enquanto para outros autores o bom seria se aproximar de Deus. Bom, agora, mais uma vez, né, caminhando mais um pouquinho, próximo já à Idade Média, finalizando essa parte aí um pouquinho do que nós vimos aí com a ideia do Hamlet e com a ideia de Maquiavel, eu quero falar um pouquinho desse renascimento, né? Por que nós fizemos essa introdução? Para você perceber, primeiramente, que o Renascimento e a Idade Média, eles não surgem como algo que aparece simplesmente do nada. Eles são ideias que surgiram, o Renascimento já disse, são ideias renascidas de uma filosofia grega, e a Idade Média, se você for buscar, principalmente os dois autores que geralmente se estuda na Idade Média, que é o Aquino e o Agostinho, né? Aquino mais contemporâneo, Agostinho mais no início, né? São dois autores que vão buscar suas ideias fundamentadas em Sócrates, Platão, no caso de Agostinho, e Aristóteles, no caso de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino costumava dizer o seguinte: entendo e entendendo eu creio, ou seja, creio porque entendo, né? E já Agostinho, você inverte a expressão, creio porque entendo porque creio, né? Então, primeiro você crê, depois você entende. Em Aquino, você primeiro entende, depois você crê em Deus, né? Você entende por que Deus tem que existir, as provas da existência de Deus, de Tomás de Aquino. Bom, falando sobre a política, eu achei alguns pontos muito interessantes nesse material, né? Muito bons para reflexão. O primeiro, ele coloca aqui como a passagem, né, do período medieval para o Renascimento. Ele coloca as 95 teses do Lutero. Achei isso aqui fantástico. Parabéns, Bernoulli, agora, viu, pelo material aqui que eu achei interessante, né? Então, nessa parte desse material, o que eu gostei
foi que a editora colocou ali as 95 teses, né? Algumas dessas teses, e eu destaquei a tese de número 66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens, né? O que o Lutero quis colocar de forma bem sucinta foi que a Igreja Católica estava preocupada com a riqueza, com a política, com a dominação de corpos e não a de almas. Tá? Essa é a tese. E o que é que Lutero propôs, né? Ele propôs que a salvação fosse conseguida somente por Cristo, chamado sola Christus, e que só a Deus, não ao Papa, não a qualquer outra autoridade, dê glória, sola Dio de glória, ou seja, somente a Deus dê glória, e que a nossa fé deveria estar fundada em Jesus Cristo, não nas teses da igreja, não nos dogmas da igreja. Então ele dizia assim: sola fide, somente pela fé em Deus se alcança a salvação, não é a fé na igreja, né? E sola scripturi, ou seja, somente a escritura é divinamente inspirada, nenhuma outra bula papal pode fazer por você o que a escritura vai fazer, que é revelar a graça de Deus, o amor de Deus por você. Então essa parte eu achei interessante a matéria. Logo depois vem aqui uma crítica a um pastor protestante chamado R.S. Soares, né, que eu achei, de um ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, um pouco mal colocada, né, mal feita, mal colocada mesmo, porque a crítica do Lutero, do ponto filosófico, a crítica do Lutero é dizer o seguinte: olha, meu querido, a salvação é só Jesus que te oferece, a igreja não pode fazer isso por você não. Para você entrar no céu é Jesus Cristo, é a mensagem de Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? Olha, a mensagem é: se você acreditar que eu sou filho de Deus, se você crê em mim, eu vou ressuscitar para que você creia, para que você tenha uma prova de que é verdade, que eu consigo ressuscitar as pessoas e que eu sou a verdade e a vida, e que nem chega a Deus se não for por mim. Não precisa da igreja católica, não precisa da igreja protestante, nada disso. É a fé em Cristo. Se você acreditar nessa mensagem, você será salvo. E com essa mensagem, Lutero fez uma verdadeira revolução, né? Por isso eu achei de muito mau gosto da editora publicar um texto de uma falta de profissionalismo filosófico extremamente grande. Se me perdoe, Bernoulli, mas achei sim falta de profissionalismo filosófico da parte da editora, de escrever, abre aspas, que pena que Lutero não foi morto. Como assim que pena? As pessoas... O escritor quis com isso, né, nas entrelinhas dizer: nossa, teria que ter sido morto. Que tipo de pessoa humana é essa que deseja a morte para uma pessoa que está fazendo uma revolução, e uma revolução até para tirar as pessoas do cativo da doutrina da igreja, que muitas vezes via o pobre necessitado, miserável, e não acolhia, né? Existia no seio da igreja nesse período os movimentos moravianos. Fica aí uma dica para você pesquisar sobre o movimento, né, que veio antes de Lutero, tentando fazer uma reforma na igreja. Eles foram também caçados e mortos, né? Então, cheio de mau gosto essa crítica. Mas voltando às teses de Lutero, o que a tese fez? Além de trazer essa mensagem da salvação de Jesus Cristo, ela trouxe uma proposta política e econômica que os burgueses precisavam, que era o seguinte: bom, agora cada pessoa tem a sua vida com Deus, né? A riqueza não é algo ruim nem algo bom, é uma provisão, porque a Igreja Católica pregava que a riqueza era ruim, né? Então, esse ponto é bastante interessante. Os burgueses precisavam desse combustível para acender mais a economia, e isso foi muito interessante. Porque a partir do Lutero do século XVI, a gente vai entrar naquelas obras que vão valorizar o intelecto humano, né? Vão valorizar a política humana, e essa transição entre o período chamado medieval, período medieval, e o Renascimento é exatamente quando o homem passa a gerir, né? O homem passa a ser o centro aí do universo e passa a gerir aquilo que ele chama até mesmo de fé.
Então a fé passa a ser mais individualizada e menos institucionalizada. E isso não se estende apenas à fé, se estende à economia e à política. E a partir desse período, né, você vai ver que um pouquinho antes, aí, já no século XV e no início do século XVI, a imprensa de Gutenberg, imprimindo a Bíblia, foi cabal, foi um foco, foi um ponto, um pontapé nas grandes publicações, nas grandes editoras, na editoração de material. E a disseminação do conhecimento por meio de prensas, por meio de publicações, ele colocou o homem para refletir um pouco mais em si. Se antes o homem religioso era aquele homem institucionalizado, agora o homem religioso é aquele que volta para uma relação consigo mesmo em busca de Deus, né? Através de Jesus Cristo, que é a expressão sola Christus que Lutero coloca. Então eu queria destacar isso, e aí nós vamos deixar para a próxima aula alguns pontos. Tá? Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para você, que esse movimento, né, de Lutero e depois Calvino, que se convivem no mesmo período de tempo e espaço, vou deixar um ponto interessante. Foram esses dois autores, né, que a editora chamou, que pena que ele não morreu, né? Eu acho que foi uma bênção ele não ter morrido. E que esses caras propuseram, foram as primeiras ideias propostas pela separação do Estado da igreja, ou seja, aquilo que você conhece com o Estado laico, que depois John Locke escreve sobre o Estado laico, né? Mas essas ideias vieram de João Calvino, do francês, e de Martim Lutero, o alemão. Então, são autores extremamente importantes, tanto do ponto de vista religioso, para aqueles que creem, quanto do ponto de vista político e econômico, para aqueles que querem ser um pouco mais sociais e menos transcendentes. Então é isso, fica aqui a minha fala para vocês, espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais desse movimento. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Até a próxima.